Olá, meus queridos comentaristas do coração, tudo bem? Mais uma alternativa de gestão ao público, aos webnautas, é webnautas que se fala, né? Sejam bem-vindos, meus queridos Neville, Paulo e Ivana. Tudo bem com vocês? Boa noite, meus queridos. Boa noite. Boa noite. Hoje o Neville está num lugar diferentex aí. Onde é que você está Eu hoje? tô na empresa hoje. Hoje eu não saí do trabalho ainda. Serão extra. Beleza, e hoje, senhores, nós temos um convidado ilustre aqui conosco, Fábio Ban, nosso querido Fábio Ban, que está matando a pau nas suas produções e nos seus comentários pela internet. Pelo menos eu assim os considero. Muito bacana a presença dele aqui. Vamos já colocar ele no jogo. Meu querido Fábio Ban, como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Bom. Olá, boa noite aí. Brigadão aí pelo convite. Estou realmente muito feliz de estar aqui, podendo bater um papo com vocês aí. Nós é que agradecemos, viu? Fábio, muito bacana você estar aqui. Você chegou a divulgar o evento para suas redes de relacionamentos? Sim, com certeza. E muito. Então, as pessoas que quiserem interagir conosco, fazendo perguntas, basta entrar aí no chat e fazer as perguntinhas, que a gente já coloca aqui, eu extrapolo para ele aqui, a gente vai conversando, né? Mas, Fábio, antes da gente começar, então, isso aqui é um bate-papo tranquilo, absolutamente à vontade, nós não temos muito compromisso aqui com nada, a gente quer mesmo gerar controvérsia e fazer com que a gente seja caracterizado mesmo como uma alternativa de gestão, é isso que a gente quer fazer. Tá? Chama Repaginar, você sabe, por causa do RPG, e a gente está aqui já no nosso 6º episódio. Você é o nosso primeiro convidado do nosso seriado. Vamos chamar de seriado isso, né, gente? É um seriado isso aqui. Minissérie. Uma minissérie. É rumo à Netflix. E só para você entender basicamente qual que é a expertise de cada um, eu sou basicamente um profissional da gestão e do comportamento humano. Neville é um especialista em estatística e metrologia. O Paulo é um especialista em inovação. Eu acho que é o cara que mais fala de inovação no Brasil hoje, né? Então, está aqui prestigiando a gente também como comentarista fixo. E a Ivana, especialista em primazia da gestão e atuando há muitos anos na área da saúde, né, Ivana? Então, deixa eu começar, Fábio, fazendo uma provocação para você, e aí a gente vai fazendo um círculo, tá? Eu, depois a Ivana, depois o Paulo, depois o Neville, a gente vai questionando a ele e vamos ver como é que ele responde essas perguntas, que são todas desgraçadas. Nós fizemos uma enquete aqui, nós mesmos não conseguimos responder nenhuma pergunta que a gente fez aqui para nós. Então, vamos ver se você consegue responder as perguntas que nós vamos fazer para você. Ô, Fábio, esse papo... Então, veja, o nosso tema é transformação digital na sociedade 5.0 ou no impacto nessa sociedade que se formará, que a gente está chamando de 5.0. Eu queria que você definisse para mim essas duas palavrinhas, transformação digital e sociedade 5.0. E aí a gente parte dessa definição em diante, ok? Bom, eu vou pilotando aqui no nosso chat, que já tem gente entrando aqui, fazendo perguntitas. Vamos lá. Partindo aí da transformação digital, a gente entende aí que, principalmente em razão aí das evoluções tecnológicas, né, nós estamos aí trazendo aí uma nova condição de relação, né, onde se insere o mundo físico e o digital, né, que é o conhecido figital ou fisital. E a sociedade 5.0 se insere nesse contexto, né? Exatamente uma sociedade que esteja aí adaptada a esse mundo fisital, né? Podendo aí, então, utilizar das tecnologias para o bem, né? Conceitualmente dizendo, centrada no ser humano. Então, visando aí uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais sustentável, mais acessível, tudo baseado aí nas transformações digitais que permitam que isso realmente, de fato, possa vir a acontecer. E a sociedade 5.0, ela tem um caráter de uma sociedade que está acostumada a viver nesse ambiente, é isso? Isso. A sociedade 5.0 é um conceito
apresentada pelo Japão, né? Então existe um grupo de estudos lá, o Ministério lá da Federação do Comércio lá rege esse estudo relacionado ao desenvolvimento da sociedade 5.0, né? Isso foi em meados de 2015, 2016, então é algo que já vem acontecendo. É uma governança de desenvolvimento descentralizada, então, assim, outros países também participam desse processo, então a Itália, a Malásia, vem também integrando e compartilhando, né, nesse mundo compartilhado aí, metodologias que permitam realmente que a gente consiga desenvolver uma sociedade adaptada a esse mundo físico e digital, né? E só para me entender, se a sociedade é 5.0, quero crer que teve a sociedade 1, 2, 3 e 4. O que são as sociedades 1, 2, 3 e 4.0? Boa, boa. Conceitualmente assim, a sociedade 1.0 é a da caça, né? A sociedade 2.0 é a agrícola, a sociedade 3.0 é a industrial, a sociedade 4.0 é a da informação, e aí nós trazemos aí o conceito também relacionado às revoluções industriais, né? E pensando essa relação com revolução industrial com sociedade 5.0, por que sociedade 5.0 e não quinta revolução industrial? Porque hoje as transformações, o que dita as mudanças na sociedade, não se restringe mais à indústria, mas sim à própria sociedade, né? Em todas as suas esferas. Perfeito. Eu não sabia dessas 4 vertentes aí, eu pensei que fosse outra coisa, mas vamos lá. Ivana, por favor, querida. Oi, Fábio, que bom ter você aqui, porque, assim, esse tema, ele me deixa muito angustiada em algumas coisas que aí hoje eu preciso trocar umas ideias aí com você. Vamos lá. Começar um pouquinho nessa coisa da sociedade 1, 2, 3, 4, que o Pavani está comentando aqui, e quando a gente fala da 4 para 5, da 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4, quanto tempo isso levou? Mas da 4 para 5, o ano passado me pediram para escrever um artigo sobre a questão da saúde na sociedade 4.0. E aí, cara, eu estou me sentindo ultrapassada, eu não posso nem vender meu artigo, meu livro, olha só. Porque você veio falar de 5.0, tudo muito rápido, né? Mas eu estou dentro de um setor que, se eu fosse fazer uma analogia com 1, 2, 3, eu não sei se nós estamos no meio, né? Embora o setor da saúde seja aquele onde mais se beneficiaria, imagino eu, do que seria essa sociedade 5.0, quando a gente fala de cura e tratamento e possibilidades milhões aí de prolongamento da vida, né? Mas a gente hoje ainda tem uma realidade de uma sociedade aí que depende muito do SUS, com poucos dados, enfim. Pus todas as minhas angústias em 2 segundos para você me ajudar, Fábio. Vamos lá. O Ivana, é um prazer conversar contigo. É uma excelente pergunta que eu acho que daria para a gente conversar só sobre isso a live toda aqui, né? Mas vamos lá, só para conseguir ajudar, assim, o que eu venho pensando muito ao estudar isso e acompanhar, né, o que está acontecendo, né? A transformação para a sociedade 5, a transformação digital e a sociedade 5.0, só vamos nos tornar uma sociedade 5.0 se nós, seres humanos, nos transformarmos da mesma forma que a transformação digital está acontecendo, né? Acho que num outro bate-papo, até com o Pavani e com o Paulo, eu comentei, eu ouvi num podcast, acho que da MIT Brasil, que ele colocou uma coisa que fica na minha cabeça até hoje, né? A tecnologia é como se fosse, as tecnologias é como se fosse uma loja de brinquedos, e nós, seres humanos, somos as crianças, estamos fazendo a maior bagunça nisso, né? E quando a gente fala na sociedade 5.0, o objetivo é o quê? Desenvolver as tecnologias centradas no ser humano, ou seja, para resolver as dificuldades, os desafios da sociedade, né? E aí, visando então, por exemplo, através da tecnologia, tirar o robô de dentro de nós para que nós possamos ser mais humanos, né? Por isso eles chamam de uma sociedade super criativa, né, super inteligente, porque o objetivo é que a gente possa expandir realmente a nossa capacidade como ser humano, tendo aí a tecnologia a nosso favor. Então, aonde que eu quero chegar ao comentar sobre isso, né, Ivana?
Acho que eu vejo que um dos grandes desafios, e isso que nós estamos fazendo hoje, é um ponto de partida fundamental, que é levar essa sensibilização, esse esclarecimento, para que, como eu disse, o termo sensibilização, inclusive eu aprendi com o pessoal da Expert lá, onde a gente faz essa sensibilização, não é só trazer a informação e o conhecimento, mas a pessoa se sensibilizar sobre essa importância, a relevância, os impactos que de fato isso podem gerar, e a partir daí realmente estimular as pessoas a começarem a sair desse status quo, né, desse piloto automático, né, e começar realmente a assumir essa caminhada aí rumo à sociedade. Será que eu consegui ajudar aí nesse comecinho aí? Achei fantástico você falar dessa história da mudança da pessoa. Bacana. É isso. O que vem primeiro, então, Fábio, é a mudança do ser humano, da tecnologia, para depois... Porque o que eu sempre digo aqui, tem até uma aula que eu dou, que eu falo que tem duas mudanças. Uma mudança que está acontecendo nas empresas, cujas tecnologias são impactadas, e com algum cérebro protagonista a conduziu, mas tem o resto das pessoas que estão atrás desse processo, ou seja, há uma mudança mental para acontecer a posteriori dessa mudança real tecnológica. É essa a lógica mesmo, quer dizer, as pessoas estão atrás disso, embora alguém esteja à frente protagonizando isso. Eu entendo da mesma forma, Pavani, que realmente parte aí dessa mudança, né, que tanto se fala, né, de mentalidade, modelo mental, né? Então, a tecnologia, como sempre, é o meio e não o fim, né? Então, o ponto é, o que nós estamos fazendo com a tecnologia? Eu reparo muito isso, né? Fala assim, nós temos as redes sociais, que de social parece que não existe tanto, né? Parece mais um campo de batalha. Ou seja, o que é que nós estamos fazendo com uma tecnologia extraordinária que nos permite nos conectar com o mundo todo, só que a gente está usando isso para quê? Né? Então, somos essa criança birrenta que não aprendemos ainda a tirar o melhor proveito disso. Um ponto-chave que eu só quero ressaltar que vem nas conclusões dos meus últimos estudos aqui, fico pensando, mas o que seria uma chave de mudança, né? E é o que tanto se fala, né? Essa mudança de mentalidade, por exemplo, da escassez para a abundância, né? A gente quer desenvolver e transformar digitalmente com a mentalidade do século XX. Então, quer dizer, a gente não consegue pensar que hoje o mundo é abundante de dados, é abundante de possibilidades, né? E que a partir daí nós podemos... As pessoas ainda são... Ainda o mundo é predominado pelo ecossistema e não por um real e verdadeiro ecossistema, né? Ecossistema, sensacional. Neville, vamos lá, querido. Tá me ouvindo, pessoal? Agora sim. Fabião, primeiro prazer. Acho que a gente participou com você do exercício lá, né? Do projeto, do curso na Expert. Então, prazer revê-lo. Mas eu quero provocar aqui para o lado do engenheiro, ok? E eu vou trazer para o lado da realidade Brasil, ok? Para a gente, né, fazer uma conversa sincera, né, do coração, estilo RPG. Nós temos duas coisas que são muito relevantes nesse processo todo. Primeiro, a questão de estrutura tecnológica, então, no mínimo, um 5G. Né? Não dá para imaginar uma realidade disso sem um 5G funcional, amplo e realmente, vamos dizer assim, estável. Ok? Até porque isso, por exemplo, na área da saúde, vai interferir em vários processos, como a Ivana comentou. Né? Então, tempo de resposta, queda, latência... Tudo isso dependendo se eu estou monitorando. Imagina se eu estou monitorando um robô online numa cirurgia, me dá uma latência, uma tremida, cava com o coraçãozinho da pessoa. Então, são realidades ainda muito complexas, mas potencialidades maravilhosas, né? Então, primeira coisa, infraestrutura tecnológica, 5G. Sabemos que no Brasil isso é uma piada, né? Estamos no 3G,5, estamos chamando de 5G. 3G. Né? Então, são realidades extremamente complexas. E o segundo lugar, que eu acho que você poderia comentar, que para mim é muito relevante, principalmente no caso da indústria, é a cibersegurança. Né? Hoje a gente tem visto situações muito complicadas disso. Então, imagina numa cidade inteligente, o cara está ali num carro via Bluetooth, um hacker acessa
manda para um outro caminho, né? Na melhor situação possível aqui, num trote tecnológico, sei lá, mas obviamente que isso pode levar para várias condições. E eu leio muito sobre isso também, eu gosto de pesquisar principalmente sobre indústria 4.0. Eu já vi situações que o cara invadiu a rede de uma empresa pela câmera IP, tá? Então, são realidades bem... Trazendo um pouquinho, então, como você vê isso no Brasil? Óbvio, o Japão acho que deve ser uma realidade diferente, onde a ideia veio, mas você vê, a gente está o quê? Uns 30 anos atrasado nisso? Vamos dar chuta um número para falar a realidade aqui para a gente. Fantástica pergunta, Neville. Bom, vamos lá. É por isso que a gente fala, o entendimento aqui da sociedade 5.0, realmente ela é um movimento de transformação da sociedade, né, em todos os seus aspectos. Então, esse é um dos grandes desafios que, por exemplo, é a cibersegurança, né? Nós estamos falando do mundo digital, de dados, de compartilhamento, então a privacidade e segurança são grandes desafios, né? Ainda para o mundo inteiro, né? Não só para o Brasil. Agora, pensando no aspecto dos desafios que o Brasil tem, eu concordo com você, é algo que a gente vê, será que é possível, né? Agora, aonde que é a contribuição da transformação da sociedade, né? O professor Gil Jardelli, né, com quem eu aprendi e acompanho, faço parte do grupo de estudos, ele sempre diz... É outro que a gente quer que venha aqui, viu? Eu vou dar um toque para ele, acho que ele vai ficar feliz em participar. Ele é extraordinário, né? Ele, inclusive, vai poder complementar muito mais a respeito disso, né? Por ele acompanhar coisas pessoalmente fora do país, né? Mas, voltando lá, o que ele fala é o seguinte, a sociedade 5.0 ou é para todo mundo ou não existe, não vai existir, né? E aonde que nós, no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, nós podemos vir a contribuir? Ela é muito alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, com certeza, aqui no país, mesmo não possuindo uma infraestrutura tecnológica satisfatória, vamos dizer assim, o mínimo que a gente precisaria, nós ainda assim podemos contribuir de alguma forma em algum aspecto. E a partir desse processo de desenvolvimento, entende-se que esse conhecimento, voltando novamente, né, o processo da transformação da sociedade é principalmente nós, seres humanos, né? A tecnologia ela vai ser o meio, então caberá a nós realmente nos conectarmos como seres humanos e começarmos a trabalhar nas suas diferentes esferas. Aí vou trazer aqui governo, né, a área privada, a sociedade civil organizada, a educação, a saúde, enfim, é necessário realmente esse esclarecimento e eu gosto muito dessa palavra, a sensibilização, porque se as pessoas já contestarem dizendo, isso é uma utopia, não funciona, não dá certo, já é uma limitação. Agora, a partir do momento de entender, olha, quais são as possibilidades que de fato a gente pode colocar em prática, porque se fosse, mas é no Japão, concordo, o Japão culturalmente ou tecnologicamente, né, lá é um berço de robotização, é verdade, mas lá também tem um monte de dificuldade, um monte de limitação para lidar com o mundo digital compartilhado, integrativo. O japonês é fechado, né, eu posso dizer porque meu pai veio de lá, ele é importado do Japão, né, então, assim, tem as suas limitações, uma cultura extremamente antiga, né, enraizada. Então, assim, são desafios que... eu diria, né? É até ortodoxa demais, né? Quer dizer, ortodoxa, no meio de uma tecnologia avassaladora, um raciocínio bastante ortodoxo, né? Diferente. Então, acho que é um processo de tradição e evolução tecnológica muito grande, né? Isso. Então, é um processo, acredito, de que quando a gente realmente virar a chavinha, como eu falei, né, desse mundo de abundâncias e compartilhamento, enfim, de humanidade, então vamos entender que existem sim possibilidades de repente, as tecnologias começarem realmente a acontecer, a saúde efetivamente começar a colocar em prática aquilo que pode colocar em prática, né? Mas, de novo, isso, a sociedade 5.0, ou é para todo mundo, ou não é para ninguém. Eu faço aqui a frase que eu aprendi com o professor Gil Jardelli. Paulinho Carvalho, dirija a sua faca ao Fábio. Ele já sabe que vai vir a faca mesmo, né?
Já me conhece. Fábio, você compartilhou, eu te agradeço, aquele documento do Guia de Governança Ágil para a Cidade 5.0, se lembra? Acho que foi no começo do ano que você compartilhou esse documento todo em inglês. Eu estava até... ia ver se você tinha traduzido ou não, porque é um documento importantíssimo para a gente ter em mãos, aliás, Paulo, né, todo mundo. Tanto esse documento, se tiver o link dele, me passa, que eu coloco aqui, e também se tiver o link daquele vídeo que você me colocou, que você contribuiu, que eu assisti, que eu gostei muito, aliás, todo mundo gostou muito, também me passa, que eu coloco aqui nos comentários para o pessoal assistir também. Esse vídeo aí você tem que me lembrar, porque a minha memória é portuguesa, é uma vaga lembrança. Não, eu estou falando para o Fábio mesmo, o Fábio, o vídeo do Fábio. Tanto esse documento que o Fábio colocou, estou falando com o Fábio. Você não é um entrevistador, é o Fábio. Bom, porque você viu, esse cara tá me pedindo documento, que negócio de vídeo é esse? Eu não sou entrevistado, pô. Eu vou pegar o link aqui, eu compartilho já. Eu Fábio, compartilho aqui no chat, é isso? Põe no chat privado que você tem aí eu pego ele e boto no público. Fábio, eu participo de algumas rodas de bate-papo aí com a turma de inovação, né? E muita gente exalta a China como a sociedade 5.0 do mundo, né? Só que olhando aquele material que você passou para mim, eu fiz uma compilação aqui sobre a arquitetura de uma governança ágil para uma cidade, sociedade 5.0. As metas finais, segundo esse relatório do Japão, está relacionada a felicidade e liberdade. Certo? E dentro do subconjunto de felicidade e liberdade, eles trabalham os valores fundamentais. Eu vou citar durante nosso programa, eu vou citar alguns, mas eu vou começar por esse, que é os direitos humanos. Tá? Segundo o relatório japonês, a subdivisão de objetivos concretos relacionados a direitos humanos na sociedade 5.0 envolve privacidade, dados pessoais, liberdade de expressão e acesso à informação, segurança e saúde e liberdade de movimento. Tá? Em cima disso, e você sabe muito bem desse relatório, eu te pergunto, o modelo chinês é um modelo de sociedade 5.0? Que pergunta difícil, né? Quando a gente analisa nos aspectos conceituais, né, eu vou partir aqui do entendimento, né? Eu gostaria muito de um dia ir para o Japão e me aprofundar mais lá, e de repente eu pudesse te responder melhor, mas o que eu posso te dizer até o momento é o seguinte: em diversos aspectos, a China já vem trazendo a tecnologia e permitindo que a sociedade evolua, né, em diversos aspectos. Outras nós podemos questionar. Por exemplo, você levantou aqui sobre eu estou com o relatório aqui, ele coloca liberdade de expressão, né? Então, uma questão que ficou até na discussão no grupo de estudos aqui, quando nós tivemos um estudo a respeito da China, né, é que a China é uma questão específica a se discutir, porque existe toda uma história, uma cultura social lá que é muito diferente dos nossos paradigmas, dos nossos valores ocidentais, né? Eu tenho o olho puxado, mas a minha vida eu sou ocidental por nascer e crescer aqui, né? Então, o que eu vejo é uma discussão ainda a gente ter que levantar sobre alguns aspectos, né? Porque se nós temos lá no final como a liberdade ou a felicidade, o que nós entendemos como liberdade e o que eles entendem como liberdade lá, né? O que é a felicidade deles, o que é a felicidade para nós aqui. Então, entra no aspecto conceitual, né, de crenças e valores, mas eu entendo que sim, em diversos aspectos, lá já vem se tornando uma sociedade 5.0, já considerando que eles têm um mundo físico-digital, né, fisital, já bastante difundido em diversos aspectos, né. Bom, não vou ficar detalhando também um monte de coisa, mas a gente vê que já existem, né, desde carros autônomos, enfim, sejam eles elétricos, né, o metaverso em diversos aspectos, já a conectividade com outros dispositivos, enfim. Então, dá para se entender em um aspecto que sim, e outros a gente acha que teria que ainda, de repente, discutir mais aqui, né? Mas o sistema de pontuação, de rating da China, ele não afere
esse item, por exemplo, de liberdade de movimento e até privacidade de dados pessoais. Ele, apesar de tecnologicamente ser uma sociedade que está muito evoluída, ela não afere os conceitos de sociedade 5.0 do mundo ocidental? Ou você acha que isso eu tenho que olhar para o lado do eu gosto de ser controlado, coisas desse tipo assim? Não, você se refere, Paulo, só para mim compreender a pergunta, você está dizendo que contrapõe um valor com outro, é isso? Exatamente, porque os valores que são posicionados, os valores que são posicionados na sociedade 5.0, as pessoas acreditam que é só tecnologia, não é só tecnologia. O Paulo coloca um ponto importante, mas assim, eu cutucaria até um pouco mais, desculpa aí, Fábio. O que eu acho de contraponto é quando alguém fala algo contra o governo, a resposta é, no mínimo, estranha, vamos colocar assim, né? Então, acho que a falta de transparência também das informações, a China é muito fechada, e eu acho que a sociedade 5.0 propõe, né, também essa transparência, se é para todos, né, então todos têm que saber o que está acontecendo, né? Então, eu acho que tem esses dois aspectos vamos dizer assim, da força governamental ser muito restritiva nesse sentido de não há possibilidade de alguém falar um A ou um B, nada, absolutamente nada. E esse segundo ponto não só de controle, mas de dificuldade mesmo ali da população em ter essa condição. É uma questão bastante interessante. O que eu posso colocar aqui a respeito, por exemplo, do score, Paulo, Neville, eu ouvi um depoimento de uma chinesa dizendo que ela prefere o score, né? Ela prefere aquilo para facilitar até mesmo para conhecer um parceiro, uma parceira, sabe? Eles têm essa preferência. Então, você vê que a sociedade lá, ela, né, se isso, de fato, eu só vi um depoimento, né? Eu não vi, né, uma estatística maior, mas, novamente, ao estudar, né, a gente teve aí com o Gil Jardelli um curso específico sobre a China, né? E analisando todo esse contexto, a gente realmente tem aí para discutir esse aspecto de valores, né? Do que para nós, o que para eles é algo bom, para nós é algo inaceitável, né? Então, realmente tem uma questão aí para a gente ainda debater bastante para entender. Parece o Black Mirror, né? Parece o Black Mirror, essa questão do score aí, é um negócio absolutamente maluco, né? Na verdade, Favani, eu estava esperando era a posição dele. Ele é a favor ou não? Porque exato, ele afere os conceitos da sociedade, mas não precisa saber a opinião dele. Sai do muro. Você concorda com esta invasão? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Uma coisa ocidental, né, Fábio? Deixa eu me posicionar aqui de maneira muito transparente e polêmica, para variar. Eu acredito que essa necessidade de privacidade é muito mais uma fuga do que a luta. Para falar de luta e fuga, que é um conceito... Por que eu tenho que estar tão privado? Por que eu tenho que ter essa privacidade? Quer dizer que tem coisas que eu faço que eu não posso compartilhar? E a resposta talvez seja sim, eu tenho coisas que eu não quero compartilhar. Mas até que ponto, numa sociedade 5.0, isso terá que ser respeitado? Sabe? Porque, a priori... Tem uma frase que define ética. O que é ética? É aquilo que você faz direito sem ninguém precisar estar vendo. Se você faz as coisas direito sem precisar ninguém estar vendo, é porque você não liga para qualquer coisa que esteja vendo. E eu fico pensando, eu lá no Big Brother, o que exalaria de mim que eu não gostaria? Né? O que eu não gostaria de compartilhar com as pessoas? E a resposta é literalmente nada. Né? Tirando-se a relação sexual... que eu acho que talvez seja essa última coisa a gente perder o estar sozinho totalmente. Eu acho que de resto eu não teria absolutamente nada para esconder. Sabe? E a maioria das pessoas vão achar que não, eu tenho que ter o meu direito à privacidade mesmo, né? A privacidade, eu não sei, acho que isso é um dos rompantes que a gente tem que fazer na humanidade. Eu até concordo com você em alguns aspectos, mas tem o seguinte, você falou uma frase muito importante aí, né, que é fazer o correto, fazer o certo, né?
Tem que entender que é o certo aí, porque o certo ali é seguir o governo, ok? Então, essa que é a questão. Quando o certo é definido por alguém que tem um poder de Estado, eu acho que é nesse sentido, acho que talvez o Paulo esteja falando, entendeu? Até concordo com você nesse sentido, talvez eu não precise ter privacidade, mas todo mundo respeita o limite de todo mundo, dentro de uma consideração de respeito e tal, é uma coisa. Agora, quando alguém define o certo tem que ser isso aqui, e é isso aqui que você tem que seguir, complica. Aí é complicado. É por isso que essa questão tem muito a ver com a liberdade de expressão genuína. Liberdade de expressão significa para mim que eu nunca serei punido pelo que eu falar. Eu só posso ser punido pelo que eu fizer. E falar não é fazer, é apenas falar. Portanto, eu posso falar o que eu quiser, eu não posso ser punido por isso. Mas isso não é verdade hoje, né? Você está vendo aí circunstâncias absolutamente ao contrário do que eu estou falando. As pessoas são punidas, sim, e antes de um julgamento, inclusive, pelo que elas falam, pela simples liberdade de falar o que quiser, não é? E isso é maluco. Quer dizer, se a gente não resolver essa questão do que é liberdade de expressão, fica difícil invadir a privacidade. O que você acha, Fábio? Nós fizemos um debate aqui na tua frente. Eu acho fantástico essa discussão. O que eu diria, no caso, Paulo quer saber se eu sou a favor ou contra. Bom, a princípio eu entendo que por estar aqui, eu ainda prefiro estar no Brasil, né? Agora, eu teria que me aprofundar um pouco mais para entender, porque, por exemplo, aquele livro, O Poder da China, né? É um livro interessante que mostra, inclusive... Eu ia ser um 2 lá, Fábio. Oi? Eu tava fodido, ia ser uns 2,5 lá. É que você vê assim, um país tão grande, com tanta gente, né? Com uma diversidade ali, inclusive de religiões, de uma certa forma, dá para considerar que eles tiveram êxito no desenvolvimento social lá, né? É um país que cresceu muito. Bom, enfim, quanto a isso, acho que os números não precisam nem compartilhar. Isso é evidente, é uma sociedade que evoluiu muito nos últimos 30, 40 anos, né? Então, há muita coisa para a gente entender, né? Então, culturalmente, pelo que eu entendi até o momento, né, o que eu posso dizer é que a cultura lá, eles preferem na sua maioria, né, para não generalizar, mas elas preferem esse controle, né? Inclusive, eu não lembro exatamente aonde que eu li isso, mas dizem, né? Eles entendem que a democracia, para eles, em geral, é uma bagunça, né? Para eles, o controle e a hierarquia de um líder é importante, né? Em razão, novamente, eu vou frisar até onde eu compreendi que isso vem de uma história já, de muitos anos lá, né? Então, talvez a gente teria que entender como que... Aí entra o fator da diversidade, né? Até que ponto a gente conseguiria ter um convívio de um mundo, né, como diz, né, de terráqueos, não só de seres humanos, mas de todos os seres vivos da Terra, em que a gente consiga realmente respeitar e desenvolver a devida harmonia de seus diferentes valores, porque isso a gente vai ter, por exemplo, se a gente for falar da Índia, é a mesma coisa, né? Na Índia tem suas crenças e seus valores muito fortes. Diferente. Em vários países da África é muito diferente, né? Assim como da Europa. Então, assim, eu vejo nesse aspecto mais amplo, eu acho que aí realmente a gente caberia aí em um longo debate aí para amadurecer a compreensão sobre isso, né? Eu queria colocar aqui, eu escrevi um artigo essa semana passada sobre o que a gente tem a aprender em primazia da gestão com o Star Trek, com a seriado Star Trek. O Star Trek tem uma coisa absolutamente conecta ao que nós estamos falando aqui. Quem conhece, não sei se o Fábio conhece, ele é mais jovem, mas a maioria de vocês aqui acho que conhece Star Trek, certo? Jornada nas Estrelas. E lá tem uma coisa que é o seguinte, o que eles fazem? Exploram outros planetas, né? São mais de 856 episódios até agora. É o maior seriado da história do cinema. Não há nada maior do que Jornada nas Estrelas. 12 seriados diferentes com a mesma Federação dos Planetas Unidos. E lá tem um fundamento que é o seguinte, ninguém tem privacidade mesmo, não há esse fundamento. Não há o dinheiro, não há a privacidade e não há o direito de interferir, olha que coisa louca,
chama a primeira diretriz da Federação dos Planetas Unidos, que é não posso interferir na cultura local. Ok? Não posso interferir. Então, por exemplo, tem um episódio muito bacana que é o seguinte: quando o cidadão chega a uma idade, acho que é 50 anos, ele é assassinado pela sociedade. Ele é assassinado pela sociedade. A sociedade mata o cara porque ele acabou a sua fase mais produtiva, mata o cara. E ele está absoluto. E é toda uma cultura centrada nesse fundamento. Há um ritual para isso, o cara curte isso e tal. Só que nesse episódio ele se apaixona por uma pessoa da nave, da Enterprise. E aí ela fala: não é possível que você vai morrer 50 anos, na flor da idade, pelo amor de Deus, está funcionando tudo. Como é que vai morrer? E aí ele fala assim: poxa, eu quero ficar com você, por que eu vou morrer? E aí ele ventila para a sociedade que ele não quer morrer, ele quer ter o direito. Então ele pede asilo. Ele pede asilo para o Capitão Picard, né? E veja, é um seriado tosco, né? Mas olha que coisa maravilhosa para a gente debater aqui, né? E aí o Picard ele tem o seu conflito. Poxa, dou asilo ou não dou? Porque se eu dou o asilo, eu interferi na cultura local. Se eu dou asilo para protegê-lo, eu interferi na cultura local. E ele pede asilo. E o que o Picard está pensando lá? Nesse meio tempo, a filha do cara vem para a nave para falar: pai, o que deu na sua cabeça? Você não vai participar do cerimonial da sua morte? O que eu vou dizer para os meus filhos? O que eu vou dizer? Quer dizer, todo um argumento para justificar que o cara morra. E aí ele decide voltar para a sua terra e percorrer o trajeto, e ele morre, e a mulher perde o grande amor da vida dela, que ela queria. Então, esse exemplo mostra o quanto a sociedade 5.0 tem esse desafio para ultrapassar. Culturas diferentes. Aqui no Brasil, nós não podemos ter mais de uma. Nós vamos falar até isso lá no TUNI, o sábado, casais. Nós não podemos ter mais de uma mulher. Né? Há uma diferença grande entre essas circunstâncias. Tem países aí que o homem pode ter até 9, 10 mulheres. Qual que é? Quem está certo? Quem está errado? Eu não sei. Eu só sei que eu não queria ter 10, porque uma já é difícil, imagina 10. Né? E a recíproca deve ser verdadeira. Então, o que eu quero colocar? Olha que desafio cultural que nós temos para ultrapassar. Né? Até que ponto nós temos maturidade para resolver essa questão. E engraçado que na série Star Trek não existe a palavra democracia. Alguns episódios, o Spock diz assim: nós já superamos essa limitação democrática do século XX. Ele diz isso, porque lá não há um aspecto, é muito mais holacrático a estrutura de uma nave do que uma estrutura democrática, ela é bem diferente. Inclusive, nesse artigo eu falo sobre isso. Então, eu acho que nós temos que inverter a lógica. Né? A transformação digital ela é decorrente de uma cultura de respeito e não de uma cultura de transformação. É uma cultura de respeito. Qual que é o respeito? O respeito pela sua diferença. Eu acho que aí nós vamos caminhar por um processo mais rápido. Vocês não acham, Paulo, Ana, Neville? Vou deixar a Ivana falar um pouquinho, que a Ivana estou quietinha, porque estou ouvindo vocês, mas estou registrando as coisas aqui. E não sei, eu acho que a gente vai sair daqui hoje, talvez com a proposta de mudar um pouquinho essa frase de transformação digital para digital transformação, porque me dá a sensação que o digital chegou e a transformação está longe de chegar. E eu acho assim, sabe? Nós estamos nessa questão falando aí da cultura, mas eu queria resgatar até uma reflexão que o Neville fez aqui do que é certo, para dizer assim, olha, não sei, né? Se é cultura, se é política, se é economia, se é manipulação, se é um pouco de tudo isso misturado. O fato é que o desafio me parece ser um pouco maior do que a gente simplesmente fazer uma transformação digital, né? Quando o Fábio, eu queria resgatar um pouco o que o Fábio coloca lá no início, da transformação do indivíduo, né, da pessoa, para isso tudo, talvez esse seja o único caminho, porque quando você vai
para a coisa da sociedade, quer dizer, transforma o indivíduo para chegar na sociedade, porque transformar a sociedade para chegar no indivíduo, enfim, tá um pouco bagunçado a ordem que a gente está colocando as coisas no meu modo de ver, né? Então, acho que hoje eu saio daqui, eu não diria, Fábio, mais angustiada do que entrei, mas eu diria assim, preocupada com algumas questões que a gente parece achar que tem, né? O Neville trouxe a questão da infraestrutura, a gente falou aqui da questão ainda da organização de dados, e, gente, isso é muito maior, né? Quer dizer, nós estamos falando de um negócio aqui muito maior. E talvez o que eu queria provocar aqui no Fábio é se vai ser pelo amor ou pela dor, Fábio. O que você acha? Eu vou ficar na resposta como diz, né, dentro da linha quântica aí, não é isso ou aquilo, vai ser isso e aquilo, né? Então vai ser uma sobreposição aí entre amor e dor, né? E o que eu queria trazer com essas reflexões, né? Eu vejo o seguinte: o fato da gente estar aqui nesse debate já é algo que podemos considerar como um processo, né? Então, ter essa iniciativa de pessoas que estão dedicando essas horas da noite para estar aqui, né, buscando trazer um debate tão interessante numa rede que está aí aberta para muita gente, eu entendo que existem outros também que estejam desenvolvendo da mesma forma, né, e que a gente possa, então, trabalhar juntos nesse objetivo, né. Outra coisa que eu vejo também, que aí eu vou trazer um outro aspecto da discussão aqui, que é o aspecto geracional, né. Então, para a nossa geração, né, vamos considerar nós aqui, eu me incluo aqui ao grupo, né, talvez a gente não consiga enxergar muitas possibilidades. Por que eu trouxe essa reflexão baseado nessa nossa conversa? Eu lembro que vocês devem ter visto, viralizou também na rede social, um depoimento do Keanu Reeves sobre o Matrix 4, né, que falando da menina de 13 anos que, né, ele contou a história, o que é o Matrix, que você sai daquele mundo digital para a realidade, e a menina simplesmente fala assim, mas para quê? Mas você não teria interesse disso? Aí ela fala, não. Então você percebe que a mentalidade dessa nova geração que está vindo também vai saber lidar melhor com a questão da diversidade, com a questão das culturas. Agora, aí entra um ponto-chave, novamente, que aí eu acho que isso não vai fugir, né? Cabe a parte educacional. Como nós estamos formando e desenvolvendo essa nova geração para que eles possam usar todo esse potencial que eles têm, inclusive no aspecto tecnológico, para os fins, né, que sejam benéficos para a sociedade. Então, eu trago esse ponto aí. Talvez nossa geração não veja isso, não enxergue isso, mas a próxima é possível, as próximas possivelmente venha a trazer uma nova condição aí. Paulo? Fábio, só a última perguntinha minha aqui é o seguinte: a Academia de Ciência e Tecnologia da Alemanha, ela tem um índice de maturidade de transformação digital que é aplicado à indústria 4.0, que vai do nível 1 ao nível 6. 85% das indústrias do mundo mal chegam no nível 3. A pergunta que eu te faço é o seguinte: existe algum indicador que a gente possa fazer um benchmark entre o Brasil e outras sociedades 5.0? Olha, uma excelente pergunta, viu? O que eu sei que a gente pode acompanhar, eu vi um artigo, inclusive, desculpa, viu, Pavani, eu ainda não localizei aqui o relatório, e tem um outro artigo também que eu posso compartilhar com vocês, que fala sobre como está sendo desenvolvido, né, essa parte, a governança da sociedade 5.0. Então, ela é feita descentralizada. Então, nesse artigo, que eu me lembre, existe, não detalhou o que está sendo feito, tá? Mas eu vi que foi citado, se eu não me engano, a Itália e a Malásia como contribuintes no processo do desenvolvimento da sociedade 5.0. Então, eu vejo que a gente pode identificar, talvez, nesses países ou no próprio Japão, algum tipo de indicador ali, né? Agora, trazendo aqui só para ajudar, já que você está me falando e me fazendo pensar aqui também,
Quando tem esses valores fundamentais, a gente consegue identificar com os países, né, sobre a questão do crescimento econômico, a concorrência leal, projeção de dados, liberdade de um trabalho, enfim. A própria sustentabilidade, que é um valor fundamental, que aí entra as ODS, né? Então, acredito que a partir daí a gente consiga ter algum tipo de benchmarking aí. Você sabe que eu estou aqui pensando, cara, qual pergunta fazer, mas a sensação é que eu não sei onde para as vontades de fazer perguntas, sabe? Porque são mais perguntas do que respostas, né, Fábio? Eu acho que é mais isso, né? Nós temos muito mais perguntas do que respostas para dar quando estamos falando numa sociedade 5.0. A única convicção é que ela vai se corporificando ao longo do tempo, de maneira que a gente vai ser meio refém dessa circunstância. É um movimento sem volta. É uma onda que não dá para parar, né? É uma onda que não dá para parar. Eu, particularmente, entendo a preocupação da Ivana, por exemplo. Ela guarda uma morada em mim, não uma preocupação, mas uma ansiedade de saber como eu vou me adaptar a esse mundo do qual eu terei muito mais dificuldade do que a tua geração. Quantos anos você tem, Fábio? Tenho 42. 42. Eu tenho 55. As outras pessoas estão mais ou menos na minha idade. Quer dizer, você está numa geração quase a nossa, né? Um pouquinho antes da gente. Quando eu estava fazendo alguma coisa, você era bem criança ainda. O que eu quero refletir, a minha filha, que tem 21, vai fazer 21 agora, ela vai ter muito mais facilidade de entender esse mundo, embora talvez a geração dela seja uma das primeiras gerações que aos 20 anos ainda não teve um emprego mesmo. Ela ainda não teve um emprego mesmo. Eu comecei a trabalhar muito antes da idade dela, mas muitas pessoas na idade dela ainda não tiveram uma oportunidade de exercitar o emprego, porque o emprego há um outro conceito. Ela quer trabalhar, ela não quer necessariamente trabalhar, ela já trabalhou, mas emprego mesmo, ela ainda não viveu essa experiência. Como é que é isso, né? Então eu vejo que a nossa geração, a minha, a do Paulo, a da Ivana, a do Neville, a tua, tenha mais dificuldade. Nós nascemos no século passado. O fato de termos nascido no século passado nos dá uma marca e um score aí já de mais dificuldade. Você não acha, não? Um score negativo, né? Não sei se é negativo, mas nós começamos atrás, né, cara? Nós começamos atrás. Para mim entender essa tecnologia que nós estamos utilizando aqui é muito mais difícil do que para minha filha. Entendeu? E há uma dificuldade. Eu ainda me acho um cara antenado para as circunstâncias do novo. Mas eu confesso para você que tem mais gente na minha idade sofrendo pelo novo do que surfando no novo. Tem muito mais gente aí no estado mais... O que me consola é que nós somos mais persistentes. Nós somos mais resilientes, né? A palavrinha da moda. A gente apanha, mas você não concorda, Ivana? Não tem mais gente sofrendo por esse mundo do que surfando nesse mundo? Eu conheço muita gente que está aí no estado de reflexão de existencial mesmo. O que eu vou fazer da minha história? Porque o mundo está muito mais interessado em rir do que em refletir. Né? Se você for pensar assim, eu, por exemplo, quando eu sou contratado, hoje eu concorro com um humorista na minha contratação. Quando eu sou contratado por uma empresa para fazer uma palestra, ele decide se vai trazer um cara para falar de um conceito ou vai trazer um cara para não falar de um conceito. E aí, quem acaba sendo contratado no meu lugar não é um outro cara que fala de um outro conceito, é um humorista. Ok? Quando eu já fui contratado para fazer temporadas onde eu e um humorista estávamos juntos. Eu falando de um conceito, e em seguida a mim vem ele fazendo rir. Então, você vê como é que é lógico. Eu nunca imaginei que eu fosse concorrer com um humorista para as palestras que eu dou no Brasil aí afora. Mas eu concorro e perco.
perco mesmo, muito feio. Isso aí chama-se concorrência assimétrica. Porque é a mesma coisa que Mas, sabe, ela é tão assimétrica que chega a ser ofensiva, né, para alguém do século passado. Porque uma coisa, por exemplo, você vê um buffet infantil concorre com a Disney. É uma concorrência assimétrica também. Mas dá para entender, né? Porque o cara procura um entretenimento diferente. Agora, comparar um conceito com uma diversão é bem estranho para mim. A primeira vez que eu perdi para um humorista, eu falei, caramba, o negócio ficou tranquilo, mexeu comigo, entendeu? Mexeu comigo. Pavani, será que a gente já virou piada e não percebeu? Pelo amor de Deus, cara. Fiquei tensa agora. Você vê, você concorda que é um paradigma aqui para a gente quebrar? Poxa, até que ponto eu sempre imaginei que eu fosse concorrer com alguém que fizesse palestras diferentes, mas conceito, né? Conceito. Eu basicamente, o meu conteúdo leva muito mais ao choro do que ao riso, embora às vezes haja riso. É mais fácil você chorar do que rir. Aquele contexto que a gente fala muito da jornada de inovação, e o Fábio sabe muito disso, né? Tudo começa como tarefista, conformista e infeliz. Eu preciso de humor para esses caras. Você vê que coisa louca? Como é que é, Paulo? Tarefista, conformista e infeliz. Então vamos trazer esse cara para dar risada, porque sozinho ele não ri, não. Nesse sentido, a gente dá muito mais risada da desgraça do que chora da desgraça. Mas a desgraça está aí. Só lembrando aqui, Paulo, sobre indicadores e tal, talvez o Gil Jardelli possa ajudar a responder melhor essa pergunta, pensando aqui, já que ele tem essa experiência fora daqui, né? Então, quem sabe ele consiga responder melhor do que eu a respeito dessa excelente pergunta. Ô, Fábio, aí. Falta 7 minutos para a gente terminar, mas antes eu queria que você desse um finalzinho aqui. Eu vou falar o que tal, que bom e que pena, mas eu queria que você me respondesse o seguinte: estar no Brasil é uma desvantagem para entender esse tema? Eu acredito que não. O meu entendimento é... Bom, hoje é o que eu penso muito, eu enxergo da seguinte forma, Pavani. A abundância da informação. Hoje ela está disponível aí, né? Então, eu vejo que o Brasil tem um potencial gigantesco, né? O Brasil ele é muito admirado fora do país por várias pessoas que eu conheço de diversos outros países, né? Meu pai mesmo, né, ele, apesar de ter, como a gente sempre tem as críticas sobre o Brasil, mas tem muitos elogios a respeito do Brasil, né? Então, o Brasil tem um espírito admirável pelo mundo aí afora. O Japão admira muito o que o Brasil é de humanidade, assim, né? Tem muita coisa que o Brasil é mais humano, vamos dizer assim, né? Que surpreende muita gente de fora, né? E para nós é normal, né? Então, eu entendo que é possível, sim. Eu vejo que a transformação ela é a partir do ser humano. Então, que possamos aí caminhar juntos aí nesse processo aí, nessa jornada. Olha lá o Fernando. Fernando, obrigado por estar aqui com a gente. Eu acabei esquecendo de colocar as perguntas aqui. Fenomenais. Obrigado, Fernandão. Aqui tem uma redação aí. Mas está a evolução do 5.0 quando a população começar a ter acesso a essa tecnologia? Já evoluiu para outro patamar? Esta, né, não está. Uma grande parte não está nem no 3.0. Não estamos muito atrasados nessa situação? A gente já até comentou isso, né? Acho que sim, né? E nós temos aí uma divergência, um desequilíbrio de entendimento, né? Tem gente que está... Eu acho que tem gente que está na sociedade 1.0. Eu me lembro que eu fui numa empresa em Guarulhos, não há muito tempo atrás, que não podia botar a mão no bolso. Eu botei a minha mão no bolso, uma pessoa chegou e falou assim: senhor Pavani, por favor, tira a mão do bolso. Por quê? Porque o diretor não deixa a gente botar a mão no bolso. Se o senhor põe a mão no bolso, ele vai encher o seu saco. Como é que pode, cara? Quer dizer, você vai de manhã numa empresa que está no século XIX e de tarde você vai numa empresa que está no século XXIII. Não é mais uma questão de passado ou futuro. É quem no presente está associado ao passado e quem no presente está associado às tendências, né?
Esse é o... E tem aqueles que não vão querer mudar agora, né, Pavani? Não vão resistir à mudança, né? E aí é que eu entendo que realmente a questão geracional é um fator que vai levar para a real mudança, né? Então, nós estamos na desvantagem? Estamos, mas isso que nós estamos fazendo, de novo, eu gosto de reforçar muito essa iniciativa que vocês têm, né? Porque é isso que vai fazer mais pessoas enxergarem possibilidades. Porque a gente só vê notícia ruim na rede social, a gente só vê coisa ruim. É natural a gente pensar que não tem jeito, mas se começar a interagir com os ecossistemas que estão acontecendo aí, que são vários, não são poucos. Isso eu discuti muito, inclusive, no curso com o professor Gil Jardelli. Falei, tá, mas cadê? Né? E lá a gente realmente passou a interagir com muita gente e ver realmente que existe muita gente e muita coisa boa acontecendo, inclusive no Brasil, né? Então, que a gente possa aí utilizar as nossas redes para realmente, né, mostrar e, enfim, sensibilizar as pessoas quanto ao aspecto do quanto vale a pena nos conectarmos e avançarmos no sentido da sociedade 5.0, né? Ou seja, qual outro conceito preferir, né? Esses links que você colocou aqui, Fábio, eles são do quê? O primeiro lá é do artigo, perdão, eu acabei só colocando o link. Um é um artigo que eu falei sobre a respeito aí de outros países que também estão, né? O artigo significa quem fará parte da sociedade 5.0, tá? E o outro é o relatório do grupo de estudos de governança da sociedade 5.0 lá do Ministério lá do Japão. Se você puder depois me dar essa descrição, eu coloco na descrição do vídeo aqui para quem for assistir depois. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos conversando aqui, ainda tem 3 minutinhos, depois você me manda no WhatsApp que eu coloco na descrição para quem for assistir. Te mando certinho, então, pode deixar. Gente, nós estamos terminando, cara. Olha aqui, ó, falta 2 minutos para terminar essa bagaça, antes de eu partir para o que bom, que tal e que pena do meu querido convidado, Fábio. Por que o nome é esse, Fábio? Por que é? É sobrenome mesmo? Como é que é isso? Meu sobrenome é Ban. É Ban mesmo? Não tem nenhuma como é que eu ia dizer? Você lembra do Bambam? Dos Flintstones. A Flintstones é a Sociedade 1.0. Eu acho que o nome dele é Fábio Banner, que é o rei dos banners. Então, alguma pergunta a mais, gente, antes de eu colocar ele, o que bom, que pena e que tal? Eu tenho um monte aqui para fazer, mas não dá tempo, cara. Esse negócio é só 1 hora mesmo. Senão... Esse programa daria para desdobrar, viu? Dá para desdobrar, viu? Em capítulos. Quero ver a Denise para fazer os cortes aqui. Tem uns cortes aqui sensacionais aqui para a gente fazer. O corte é aquela frase de efeito que a gente coloca para o cara querer assistir o que a gente vai dizer. Tem umas boas aí. Eu gostei daquela assim, eu prefiro o caminho do meio, não é nem não é E, não é ou, né? É E. Essa eu gostei demais. Mas vamos colocar a vinhetinha do Que Pena e a gente você fala, é um bate-bola, tá, Fábio? Você vai colocar a sua consideração do que pena, depois o que bom e depois o que tal. Um por vez, tá bom? Vinhetinha do Que Pena. Eu, Paulo, Neville, eu não passei o videozinho institucional da gente. Você vê que eu esqueci. Esqueci, eu sou um animal mesmo. Putz, esqueci. Mas beleza, vamos lá. O seu que pena, Fábio, só o seu hoje. Eu só vou dizer que o que pena é que o nosso tempo é pouco aqui para poder falar de tanta coisa boa. É uma das melhores conversas, bate-papos que eu já tive em lives, viu? Eu agradeço muito o convite aí. Que isso, cara. Para nós também, né, gente? O que pena dele é o mesmo meu, viu? Para vocês também é o mesmo que pena, não? Que a gente podia continuar aqui, né? A gente também não tem nada que impeça a gente ficar aqui 2 horas, né? Nada que impeça. Não tem ninguém para falar assim, olha, tem outro programa para vir. Não tem. Então a gente pode ficar um pouco mais. Agora o vinhetinha do que bom. Eu gosto dessa vinhetinha aqui, viu, cara? Pô, o seu que bom. Que bom que a gente realmente tem essas tecnologias para poder exatamente fazer essa conexão, né? Pavani, você está em São Paulo, a Ivana também, é isso?
Eu estou em Santos, a Ivana está em São Paulo, o Neville está em Curitiba e o Paulo está em Fortaleza. E eu estou aqui em Cambé, do lado de Londrina, no Paraná também, Neville. Então, olha só, que bom que a gente tem uma tecnologia que nos permite nos conectar, né? Isso seria impossível se não fosse a tecnologia, né? E poder conhecer pessoas como vocês, né? Há muito eu venho me dedicando a falar, conversar e essa tecnologia que está me permitindo expandir a minha mente, aprender, nossa, né? Como eu aprendo com seus conteúdos, Pavani, como eu aprendo muito com o Paulo, você sabe disso. Então, assim, agora eu conheci a Ivana, o Neville, para a gente poder ter esse contato. Então, que bom que a gente tem essa tecnologia e que todos possamos, então, usar essa tecnologia para o bem comum. É isso. Você sabe que eu tenho minha sogra mora aqui comigo, 92 anos de idade, né, Márcio? 92. E toda vez que a gente faz isso, ela não entende o que está acontecendo. O que é um pacto com o demônio, eles estão falando com quem, tá, o que está acontecendo ali dentro. Aí ela vai dormir quase que para se esconder da gente. Assim, não quero ver o que está acontecendo. É difícil explicar, né? Como é que explica isso aqui? O negócio vai... Como é que funciona? Não faço ideia. Essa bagaça é muito louca. Vamos lá. Que tal? Agora a tua sugestão. Vinhetinha do que tal? A vinhetinha é bonitinha, não foi? Fala mesmo que a vinhetinha é bonitinha. Foi a Márcia que fez a vinhetinha. Muito bom a sua vinhetinha. Então, que tal, Neville não, Fábio? Eu estou muito apegado agora, nesse exato momento, muito apegado aqui ao nosso bate-papo, a estar aqui com vocês. Então, que tal se a gente combinar uma outra oportunidade para podermos conversar mais e aprofundar mais a respeito? Então, eu vou te dar um desafio aqui, ó. Quando você conseguir com o professor que você falou, o Gil Giardelli. O Giardelli, exatamente. Nós trazemos vocês dois aqui, refazemos isso aqui, para ele trazer a experiência. Ele está onde, o Giardelli? São Paulo. Está em São Paulo, mas ele está muito conectado com essas áreas externas. Nossa, tá no mundo todo aí. Ele está com o programa ainda na Record? Tá no programa da Record News, tá. Uhum. Então, convide-o e nós teremos uma outra segunda-feira, vocês dois aqui e nós quatro para atrapalhar os dois que vieram. Maravilhoso. Vou conversar com ele lá. Palavra final de nós comentaristas e depois a palavra final do Fabinho. Paulinho, sua palavra final, aquela para entortar o canudo, como você sempre faz. Rapaz, eu tô com o George Wells, né? Que em 1942 escreveu 1984, né? Estamos caminhando aí para um único olho digital. Será que nós estamos indo para isso, hein? Esse olho pode ser vários olhos, hein, cara? Eu não vou nem comentar o seu comentário. Neville, o seu tchau final para terminar a nossa live de hoje. Não, só agradecer. Eu tenho muitas coisas a colocar isso daí. Eu sou a favor e receoso ao mesmo tempo de muitas coisas, vamos dizer assim. É mais ou menos esse equilíbrio, né? Deixa eu só deixar uma brincadeira final que eu costumo dizer, né? Que a gente não vive no mundo digital, a gente vive no mundo digitalizado, ok? E pelo processo de digitalização, quer queira ou não, a gente vai perder alguma coisa. Eu fiz engenharia eletrônica, eu tive 2 anos de processamento digital de sinais, e sim, nós perdemos informação a sair do analógico para o digital. Eu só espero que a gente não perca a humanidade no meio desse caminho. Olha, bem boa reflexão. A gente tem um negócio lá chamado teoria de amostragem, frequência de amostragem. Por isso que eu falei da complexidade de infraestrutura, né? Então, existe muita tecnologia por trás disso. E, na minha visão, eu acho que isso, na prática, vai separar mais a humanidade do que unir mais a humanidade. Porque os sistemas complexos vão precisar de pessoas muito mais capazes e a tecnologia está tornando as pessoas incapazes. É uma dicotomia mesmo, né? É muita gente na rede social, pouca gente estudando para ver como ela funciona por trás. Então, são muitas coisas aí. Então, só para a gente deixar aí para um gancho para um outro papo. Fábio, prazer demais. Valeu a conversa aí hoje.
Minha querida Ivana, a representante feminina deste quadro, deste trio de machões. Muito bem. Olha lá, gente. Eu acho que nós não somos um programa, nem um seriado. A gente é o próprio reality show aqui, sabe? Mas, enfim. O que eu quero dizer só no final aqui, muito grata pelo aprendizado de hoje, por estar conhecendo essa pessoa, Fábio Ban, feliz de estar contatando com você, que esse seja só o começo de um monte de discussão aí que a gente possa ter. Obrigada a todo mundo, boa semana para todo mundo, já aguardando a próxima segunda-feira, é isso. É isso aí, querida. Fábio, suas considerações finais, infelizmente, mas você estará aqui conosco mais vezes, pode ter certeza. Primeiro, parabenizar aí, realmente, é muito legal, né? Eu acho que o mundo precisa disso, né? De muita conversa aberta, sincera, honesta e humanizada, como é aqui, né? E obrigado por me convidar, e contem comigo no que eu puder contribuir aí, vou estar sempre à disposição, beleza? Obrigado, Fabião. Um abraço, viu? Um abraço para todos aí. Querido. Fica aqui antes da gente vai passar a vinhetinha para terminar e depois a gente troca um bate-papo aqui no nosso bastidor, ok? Aí a gente pode soltar a franga aqui, a gente fez só pose. Depois que fecha, que a gente vai ser nós mesmos. Um beijo para todo mundo. Nos vemos segunda-feira que vem. Mais coisas interessantes. Nós estamos elaborando coisas interessantes para segunda-feira que vem, hein? Um abraço e a gente se vê. Vinhetinha final e até mais. Errei.